Olá, seja muito bem-vindo ao Sólida Fé, esse canal que tem como missão, objetivo e propósito solidificar e abençoar a sua vida cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você pode fazer parte deste canal, sabe como? Se ainda não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, ative o sininho para ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo, um conteúdo novo. Você pode deixar o seu like, o seu comentário. Veja esse vídeo até o final, essa aula até o final, para você extrair lições bíblicas para a sua vida. Se você não gosta dessa velocidade, tem uma catraca que você pode deixar o vídeo muito mais rápido também. Então, seja muito bem-vindo e vamos para a aula de número 2, que está empolgante. Nós estamos em uma série de comentários dessa lições bíblicas de jovens. Sim, que tem como tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Uma lição importante, comentada por Valmir Nascimento, e nós estamos extraindo do livro de Daniel muitas lições para o nosso dia a dia, para colocar em prática nas nossas vidas, ok? Então, seja muito bem-vindo à aula de número 2, que tem como tema Como viveremos na Babilônia, como nós podemos viver na Babilônia sem que a Babilônia viva ou encontre espaço em nosso coração. Sim, o texto principal dessa lição encontra-se em Jeremias 29:7, que nos diz: Procurai a paz da cidade, para onde vos fizer transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esta é uma promessa de Deus, dita pelos lábios de Jeremias, para um povo que iria ser ainda levado cativo para a Babilônia. E Deus está prometendo que na paz deles, se eles procurassem com zelo o shalom de Deus, a paz, e vivessem e compartilhassem a paz, Deus também ministraria paz diante dele em meio à sociedade que eles estavam. Então, eles precisavam procurar a paz da cidade, viverem na cidade sem rebelião e sem tumulto, porque Deus era quem estava conduzindo aquele povo para a Babilônia. O resumo dessa lição, a lição de número 2, que tem como tema Como viveremos na Babilônia, e se você deseja esse estudo, vai estar um link abaixo, você pode fazer o upload desse estudo para você se aprofundar mais. Aqui é só um resumo que eu fiz dessa lição. O resumo da lição é o seguinte: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a Babilônia ou a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. O crente fiel a Deus pode viver nesse mundo, mas a cultura, o vestígio desse mundo que é conduzido pelo pecado não pode encontrar espaço no coração do crente fiel. E quais são os objetivos da nossa lição, dessa lição de número 2? Apresentar a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Como foi, quando foi, quem foram. Nós vamos conhecer também as características da imponente cidade da Babilônia, imponente cidade da Babilônia. Vamos identificar a cultura e o espírito da Babilônia e compreender também o que é viver e testemunhar nesta cidade, na Babilônia. Reflita comigo, como nós podemos permanecer fiéis a Deus em um mundo que o rejeita completamente? Talvez foi essa pergunta também que veio sobre a mente e o coração de Ananias, Azarias, Misael, também de Daniel. Você já se deparou com essa bifurcação de estar em um local, no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, onde a cultura daquele ambiente, a cultura do mundo predominava, era muito mais forte, e você precisou ser como esses jovens, temer a Deus e resistir o mal? Ser cristão hoje é sinônimo de difamação, de perseguição, de calúnia e de acusação, assim como foi para esses jovens, mas eles mantiveram fiéis a Deus e à palavra de Deus. Eles viveram na Babilônia com essa convicção, e a história desses jovens nos convoca também a vivermos assim. Nós não somos a última
Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote, achando que só nós passamos por pressão diárias, por pressão na escola, na faculdade, no trabalho. Não, jovens, nós temos exemplos aqui de jovens que foram pressionados, mas viveram uma vida que agradava a Deus, e esse exemplo de vida é para nós hoje também. Então, como introdução, nós podemos observar que a Babilônia, no tempo de Daniel, era uma nação conhecida por seu paganismo geral, sua imoralidade, adoração e também o que era muito identificado na Babilônia era estética, a cultura ao corpo. Tanto que você vai ver Nabucodonosor, ele mandando fazer uma imagem que representava um sonho que ele teve, ou seja, a estética, a imagem, a performance, a adoração à imagem, ao corpo era muito forte na Babilônia. Ela torna-se para nós um símbolo bíblico de sistema totalmente reprovado diante de Deus. Então, mais do que um espaço geográfico, a Babilônia também torna para nós, crentes em Cristo Jesus, um sistema reprovado. Vamos encontrar isso em Apocalipse. Vamos encontrar Pedro falando sobre essa Babilônia, que a igreja eleita está nessa Babilônia e não pode se corromper com ela, porque mais do que um espaço geográfico, a Babilônia também tipifica para nós, simboliza para nós um sistema que é reprovado diante de Deus. Então, nós já ouvimos muitas frases dessas da seguinte forma: fuja da Babilônia. Você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em você. Nós não somos da Babilônia. A Babilônia vai cair. São frases porque tipifica, simboliza essa rejeição de Deus a esse sistema mundano. Então, manter-se fiel aos princípios do Senhor na Babilônia é a certeza de um testemunho solidificado e que agrada a Deus. Então, se você está num sistema que é contrário a Deus, se você está habitando num lugar onde as pessoas não amam, não respeitam, não vivem a essência de Deus, mas você está cada vez mais mantendo o seu testemunho baseado nas Escrituras e solidificado, pode ter certeza que isso está cada vez mais agradando a Deus. E Ele ama quando jovens, homens e mulheres vivem dessa forma. Então, somos chamados para isso, para desenvolvermos essa vida que agrada ao Senhor. Então, nós temos aqui, já de início, no tópico de número 1, a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Nós podemos observar aí, ó, que os judeus foram deportados para a Babilônia em 3 levas diferentes, em 3 etapas diferentes. Nós temos na data de 605, foram os primeiros levados para a Babilônia, 597 e, por último, 586, quando Nabucodonosor destrói totalmente Judá, destrói o templo, destrói totalmente o reino sul. Então, no primeiro grupo, estima-se que foram aproximadamente 10.000 pessoas, dentre elas nobres, pessoas que eram nobres, de família real, da realeza de Judá. Foram também artífices para trabalharem como escravo na Babilônia, foram também ferreiros transportados para essa grande cidade. Nós vamos observar em Daniel 1, de 3 a 4, essa informação. Diz assim: então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos. Olha a exigência para estar na Babilônia. Olha a exigência da Babilônia. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então não adianta ser apenas bonito, não adiantava ser de boa aparência, não adiantava ter apenas inteligência, ser
culto. Não, eles teriam que aprender e ter capacidade para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Então, esses jovens que já tinham a língua formada, o hebraico, eles foram lá para aprender uma outra língua, o aramaico, que predominava na Babilônia. Eles tiveram que aprender a literatura, os deuses da Babilônia, tinham que aprender várias coisas da cultura da Babilônia, e assim eles empenharam força neste aprendizado. É correto pensarmos sobre Daniel e seus amigos que eles tinham aproximadamente 14 ou 18 anos, entre 14 e 18 anos, quando eles foram levados cativos, e mesmo assim eles tinham a convicção em Deus. Imagina só, 14 a 18 anos, tendo vários sonhos, desejos, planos. Seus pais tinham planos, objetivos, mas foram arrancados abruptamente de Judá e foram levados como escravos para outra nação. E a história de Daniel e seus amigos nos lembra que os justos também, eles sofrem, eles passam por dificuldade. O sofrimento é normal para um crente, conforme nós vemos na vida desses jovens. Eram tementes a Deus, buscavam a Deus, mas passaram por sofrimento. Então, o sofrimento constitui uma normalidade do dia a dia. Nós vemos a vida de Jó, que é um exemplo. Sofrimento, mesmo não aceitando, constitui uma parte comum das nossas vidas. Daniel e seus amigos não ousaram falar mal de Deus, questionar a Deus no sofrimento, se rebelar contra Deus, buscar vingança e retaliação. Não, eles decidiram obedecer a Deus porque eles sabiam que de fato Deus estava conduzindo todas as coisas. E nós vamos encontrar no livro de Daniel isso, essa soberania de Deus, condução de Deus, o sustentar de Deus na Babilônia. Embora muitos novos, suas mentes eram maduras o suficiente para adotarem uma postura não de vitimismo e não de amargura, mas uma postura de agradecimento e de devoção e de oração ao Senhor. Imagina só, 14 anos ou 15 ou 16 ou 17 ou até 18 anos, e mesmo assim sendo tirado de suas famílias, da sua cultura, dos seus sonhos, dos seus planos, para praticarem, viverem outros sonhos, outros planos. E mesmo assim Daniel não desenvolveu um espírito amargurado, Daniel não desenvolveu um espírito de vitimismo, Daniel desenvolveu um espírito de agradecimento, de contentamento, porque isso é expresso na sua vida de devoção e oração, quando ele orava 3 vezes por dia. Então, o tópico de número 2, nós vamos conhecer um pouco sobre a imponente Babilônia. A Babilônia estava localizada às margens do rio Eufrates. Era uma cidade riquíssima e servia como centro comercial entre o Oriente e também o Ocidente. Passava muitas pessoas por esses caminhos e ela estava estabelecida em um local muito propício. Esta cidade estava a aproximadamente 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. A sua beleza era fenomenal. Pode ver aí, eu vou voltar para você aqui uma ilustração dessa cidade aqui, Babilônia. Era como isso, ó, os jardins que eram suspensos no alto, era uma beleza, tinha rio na Babilônia, era assim uma beleza fenomenal e chamava muito a atenção das pessoas. Sua cultura era influenciada pela estética, por imagens. A Babilônia era conhecida como as 7 maravilhas do mundo antigo. Era muito fácil ser seduzido pela luxúria e também pela opulência daquela metrópole gigante. Provavelmente, quando Daniel, os seus amigos e todo Judá chegando, aproximadamente 10.000 pessoas chegando naquela cidade, eles ficaram com os olhares atentos para aquela cidade, porque realmente era uma cidade que chamava muita atenção pela sua beleza e também por sua grandeza. Daniel e seus amigos não estavam acostumados com isso, porque não havia tanta grandeza no Reino Sul, em Judá. O que havia de grandeza era o palácio,
era também, o templo de Deus, mas na Babilônia era muitos prédios, muitos muros, ela era esplêndida. A cidade ostentava luxo e poder material. Todas as obras tinham como objetivo expressar o quê? O poder de Nabucodonosor. Cada imagem, cada detalhe expressava o poder do rei. Assim como uma torre que foi construída em uma cidade, lembra? Olha, Gênesis, lembra dessa torre que foi construída em uma cidade visando apenas o quê? A fama e uma falsa sensação de uma segurança sem Deus. Onde Deus desceu nessa cidade, confundiu as línguas e todos saíram confundidos, recebendo o título de quê? De Babel, o nome de Babel, torre da confusão. O Senhor também não se agradava da cidade pagã da Babilônia, que visava o quê? Glória humana. Então, Babilônia tem uma comparação nítida com a Torre de Babel, com a cidade que foi construída uma torre em que Deus desceu, confundiu as línguas e ficou conhecida como a Torre da Confusão. Então, essa Torre da Confusão que visava o quê? Visava a fama e a falsa sensação da segurança sem a pessoa de Deus, ela tinha uma comparação com a própria Babilônia também, que por meio das suas construções, da sua beleza, tinha uma falsa sensação de segurança sem Deus. E é essa imponente cidade que Deus leva, que Deus faz com que ela possa levar cativo o seu povo para pedagogicamente ensinar o seu povo. É essa imponente cidade. Os babilônios, eles amavam a sua religião, acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos do cotidiano até eventos cósmicos, como o sol, a chuva. Eles atribuíam sempre a um deus, quando vinha chuva, quando saía o sol. Então, eles eram dominados pela sua religião. Ó, Marduk era o deus daquela cidade, era o deus principal, patrono de Babilônia. E nós vamos encontrar também algumas portas, ou uma porta da cidade dedicada a Estar, deusa da fertilidade, do amor e também da guerra. Então havia templos dedicados à cultura, a essa divindade. O tópico de número 3, já indo para a conclusão da nossa aula, ele tem como objetivo qual era o espírito da Babilônia. Nós conhecemos o local físico, geográfico, histórico da Babilônia. Agora, qual era o espírito que governava a Babilônia, conforme nós precisamos estar atento também, qual é o espírito que nos governa hoje? Qual é o espírito que governa a nossa cidade? Qual é o espírito que governa o nosso país? Qual é o espírito, ideologia, filosofia que governa o mundo? Então, a Babilônia, ela carregava um símbolo de oposição dos valores divinos. Então, o primeiro símbolo, primeira ideia da Babilônia, o primeiro espírito da Babilônia era um espírito que era oposição contra os valores divinos. Biblicamente falando, a Babilônia é conhecida como um lugar geográfico e um sistema reprovável diante de Deus, conforme nós falamos. Além do lugar geográfico, espaço, tempo, a Babilônia também é conhecida como um sistema que é reprovável diante de Deus. Nós temos textos que comprovam isso, Apocalipse 14:8, 17:1, 18:2 e 3. Ainda hoje o espírito e a cultura da Babilônia permeia a nossa sociedade, simbolizando a rebelião e ideologia mundana que confrontam as verdades bíblicas. Quais são os símbolos da Babilônia na nossa sociedade hoje? A idolatria do corpo. Nós vemos isso muito na cultura midiática, a mídia, onde as pessoas cada vez mais estão se idolatrando. A idolatria de imagens, a idolatria de performance, a idolatria de atividades. Então, nós estamos vivendo em um tempo idólatra, conforme a Babilônia também viveu idolatrando o rei, idolatrando imagens, idolatrando a personalidade. Nós temos também como o espírito ou símbolo da Babilônia hoje o paganismo, onde as pessoas são totalmente pagãs. Vemos isso. A cada ano as pessoas pagam, guardam dinheiro para
gerarem práticas pagãs. Nós temos também a falsidade religiosa, tá? Uma religiosa pagã e falsa da Babilônia é influência para nós hoje. Quantas religiões totalmente falsas que promete tantas coisas que Deus não prometeu na sua palavra. Nós temos também a degeneração moral cada vez mais, a moralidade, aquilo que fala não se vive mais, ou aquilo que acreditava não coloca mais em prática nas suas vidas, a moralidade em deformidade cada vez mais, a inversão de valores, isso tudo é simbolismo da Babilônia nos dias de hoje. E a depravação e materialismo presente nos sistemas políticos, culturais, midiáticos e também econômicos. Uma depravação total nesses sistemas de governo político, sistema cultural, sistema da mídia e também econômica, uma depravação total. Além disso, outro simbolismo da Babilônia, o espírito que governava a Babilônia, conforme você pode observar comigo, o espírito que governava a Babilônia, a relativização da verdade. Relativização da verdade. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Aquilo que é verdade para ele não é verdade para o outro. Ou seja, cada um fica com a sua verdade. Não existe mais nessa sociedade pós-moderna uma verdade histórica, uma verdade central, uma verdade com V maiúsculo. Eles acabam criando nas sociedades, nas comunidades, as suas próprias verdades e vivem. E também assim era na Babilônia. A principal característica do relativismo da Babilônia, você pode observar, dessa cultura, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção da verdade absoluta. Nabucodonosor, ele expõe essa ideia quando ele leva os utensílios do templo de Deus e colocam nos templos dos deuses da Babilônia. Para os hebreus, os utensílios eram de extremo valor espiritual e para os babilônios eram apenas utensílios. Então, aquilo que é de extremo valor espiritual para nós, crentes em Cristo Jesus, para o mundo, é apenas uma ideia, ou seja, eles fatiam, eles faz com que isso, mesmo que seja provado pelo tempo, provado pela história, mesmo assim eles pegam essa ideia, eles pegam a Bíblia e faz da Bíblia apenas um livro sem uma verdade com V maiúsculo. Então, esse sistema rege também a nossa nação. Os símbolos que foram criados para representar o único e verdadeiro Deus criado nos céus e na terra foram postos no mesmo nível de símbolos do culto dos deuses babilônicos. Aquilo que foi criado para demonstrar a representatividade de um Deus único, protetor, um Deus poderoso, e foram colocados junto aos outros símbolos para culto nos templos dos deuses da Babilônia. Então, as falsas religiões, elas também estão impermeadas dessa relativização da verdade. Então, esses são alguns símbolos, dentre outros, que o autor coloca aqui para nós. E por último, o quarto tópico é vivendo e testemunhando na Babilônia. Conhecemos quando eles foram levados para a Babilônia, conhecemos um pouco mais do espaço geográfico, da cultura, da política da Babilônia, conhecemos o espírito que opera na Babilônia. Agora, como nós podemos viver nessa Babilônia, que tem o mesmo espírito de hoje? Então, Daniel e seus amigos torna-se tão proeminente tanto que falamos deles até os dias de hoje. Mas a Babilônia, ela não encontrou espaço no coração desses jovens, mesmo estando lá. Os jovens conheciam muito bem as palavras do profeta Jeremias 29, de 5 a 7, conforme nós lemos. Eles deveriam o quê? Constituir famílias, conforme nos diz aí o texto. Eles deveriam se multiplicarem na Babilônia, não ficarem isolados. Eles precisavam procurar viver e compartilhar a paz na Babilônia, buscar a prosperidade daquela cidade,
foram instruídos a darem bom testemunho na Babilônia, foram convocados a buscarem o bem de toda a sociedade, não somente do seu povo na Babilônia. Então, esses que foram, ou essas atividades que Deus deu ao povo hebreu na Babilônia, são as mesmas para nós hoje no mundo, que é a representatividade da Babilônia. Constituir famílias e pregar a verdade absoluta de Deus sobre família nessa sociedade, se multiplicar em uma sociedade cada vez mais egoísta, onde quer somente saciar o seu eu, o seu ego. O Senhor nos convoca ao quê? A se multiplicar, procurar viver e compartilhar a paz no mundo de guerra. Enquanto as pessoas vêm se levantando contra nós com guerra, nós precisamos procurar e aplicar a paz nessa sociedade para vivermos como esses jovens aqui na Babilônia, buscar a prosperidade dessa cidade, querer ou fazer com que a cidade seja cada vez mais próspera, cresça, porque assim o nome de Deus vai ser engrandecido em nós por nossos projetos. Nós também somos chamados também a ser instruídos e desenvolver um testemunho sólido, um testemunho no templo, no palácio, na política, na mídia, na sociedade, na comunidade, na vizinhança. Essa é a nossa instrução. Nós também somos convocados a buscarem o bem de todo o povo, não somente dos crentes, desenvolver política para todo o povo, desenvolver cultura para todo o povo, desenvolver conteúdo para todo o povo, para abençoar a vida de todo mundo. Então, vivemos em um mundo caído. Para concluir, vivemos em um mundo caído e dominado pelas forças do mal e do pecado. Ainda assim, somos convocados a termos uma vida santa, fiel e abençoada. Pedro disse que a igreja eleita do Senhor, ela está na Babilônia, mas ela não pode ser deixada ser dominado pela Babilônia. Então, o cristão ele é chamado como sal da terra, conforme Jesus nos chamou. E o sal da terra ele precisa fazer o quê? Influenciar com o tempero do reino de Deus aqui nessa terra. Ele precisa desenvolver a cidadania dos céus, porque nós somos peregrinos nessa terra. Então nós precisamos influenciar nessa terra. Onde você está, você precisa ser um influenciador. Você precisa desenvolver o tempero do reino de Deus. Você precisa desenvolver a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. Compartilhe esse vídeo para um jovem, compartilhe esse vídeo para uma jovem para edificar. E se não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, seu like, se gostou da aula ou não, mas faça alguma coisa para eu ver que você esteve aqui. Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.